de Diretrizes Orçamentárias estima receita de mais de 1,3 bilhão para 2020. Motoristas não poderão exercer dupla função em ônibus municipais. Essas e outras informações você acompanha agora. Fique conosco, Câmara Notícias está no ar. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estima receita de mais de 1,3 bilhão para o próximo ano. A proposta, que descreve metas fiscais de receita e destrincha despesas prioritárias, além de programas da gestão da administração direta, suas autarquias e do Legislativo, foi aprovada em 2 turnos no dia 30 de setembro. A peça serve de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do município. Ao todo, a legislação apresenta 29 programas temáticos, subdivididos em objetivos e iniciativas, orientando a aplicação de recursos para a entrega de bens e serviços à sociedade. As maiores fatias do orçamento estão previstas a atividades fim nas áreas de saúde, com 18,4% do montante, e 17,2% para a educação. O projeto seria votado em primeiro turno na semana anterior, mas o atraso da publicação da Lei Municipal 3.213 de 2019 impediu a apreciação da matéria. Isso porque a votação da LDO depende da vigência da norma que revisou o Plano Plurianual 2018-2021. A Câmara realizou sessão extraordinária para apreciação em primeiro turno, devido ao prazo para sanção até 30 de setembro, conforme determina a Lei Orgânica do município. Empresas de ônibus não vão poder ter motoristas exercendo também a função de cobrança de passagens. O texto de Enio Brizola e Nor Bueno determina a contratação de cobradores pelas concessionárias de transporte público. A única exceção permitida é para micro-ônibus com única porta. Os autores ressaltam que a intenção é evitar problema de saúde aos motoristas potencializados por estresse, tensão nervosa e sobrecarga de trabalho e eventuais atrasos no cumprimento do percurso, além da ampliação da oferta de emprego. Nós reconhecemos que outros meios de transportes retiraram passageiros também dos ônibus. Dizer que também o aumento do uso do automóvel nas grandes cidades também retiraram os passageiros dos ônibus do transporte público. Mas também por uma ausência da qualificação desse transporte público, né, que também afastou muitos passageiros e passageiras que preferiram, né, outras modalidades. É necessário o subsidiamento, né, o subsídio para o transporte coletivo. Então, acho que nós temos que avançar aqui nessa discussão juntamente com o Executivo para termos, então, uma proposição, né, que não seja, né, a retirada de linhas de transportes dos bairros, que não seja um enxugamento de linhas, e que não seja um enxugamento do número de trabalhadores para baratear a tarifa, sobrecarregando o motorista, fazendo com que ele assuma várias funções que não são dele. A função do motorista é conduzir o veículo com segurança no trânsito. Esta é a sua função. A sua função não é cobrar passagem, a sua função não é dar assistência para as pessoas que precisam de cuidados no transporte coletivo. A função do motorista, né, é somente cuidar do trânsito, que cada vez mais é estressado, é um trânsito que necessita sempre mais atenção já dos condutores. O projeto sugere análise periódica do asfalto em Novo Hamburgo. A matéria elaborada por Patrícia Beck propõe a criação de um serviço especial de fiscalização e verificação das vias urbanas e rurais da cidade. A proposta deve ser encaminhada à Prefeitura, que tem prazo de 90 dias para responder sobre a viabilidade. Depois dessa chuva, basta a gente andar pela cidade para perceber que muitos buracos se abrem. Também a gente pode perceber que remendos que foram feitos se abrem também.
Então é preciso pensar na qualidade do serviço que está sendo feito, porque senão nós nunca vamos dar conta de pagar asfalto. Os buracos que forem tapados, eles têm que ter durabilidade. Então, essa é a proposta. O nosso projeto de sugestão encaminha a formação de uma fiscalização continuada por técnicos da Prefeitura Municipal, que tenham uma capacidade, porque nós temos esses técnicos dentro da Secretaria de Obras, de trabalhar com a massa asfáltica, de trabalhar com a qualidade dessa massa asfáltica. A Câmara repudiou o descaso com a floresta amazônica por meio de moção de autoria da Comissão de Meio Ambiente. A ideia surgiu durante a audiência pública realizada pela Coman para debater a arborização urbana e o plano de manejo do Parcão. Em meio às discussões, os participantes salientaram a necessidade de reflexão sobre as queimadas na Amazônia. O grupo de trabalho é formado por Enio Brizola, Sérgio Ranit e Cristiano Kohler. Como se a Amazônia não fosse um problema nosso, se isso não fosse aumentar aqui na nossa cidade a emissão de gases. Como se isso não fosse aumentar a temperatura da nossa cidade. Se a gente não olhar para o global, é da onde vêm todas as ações que acabam nos impactando, nós teremos um enorme prejuízo nos nossos desenvolvimentos ambientais. Então, as fumaças das queimadas, elas não ficaram restritas lá no Acre. As fumaças atingiram São Paulo. Isso não muda o clima? Isso não afeta o clima? Por que nós temos 3, 4 estações durante o dia? Por que nós não temos mais inverno? Por que nós temos verão, inverno, primavera, tudo junto? Olha por quê. Porque estão desmatando, porque estão acabando com o nosso meio ambiente. Cópias da moção vão ser enviadas ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e aos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e do presidente da República, Jair Bolsonaro. Os vereadores protestaram contra a retirada de isenção de contribuição previdenciária para o ensino filantrópico. O texto de Raul Kassel repudia a decisão contida na proposta de emenda à Constituição 133 de 2019, conhecida como PEC paralela. O vereador teme uma consequente redução na concessão de bolsas de estudo em instituições privadas e critica o posicionamento do relator da matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, Tasso Gereissati. Filantropia foi um benefício fiscal que foi criado para algumas entidades, especialmente voltadas à educação, à saúde e assistência social, onde a empresa, a entidade, enfim, abre mão, vamos dizer, deixa de pagar um determinado valor de contribuição previdenciária, em contrapartida, dentro da sua área de atuação, ela então concede bolsas, benefícios, oportunidades para os cidadãos da cidade. E vejam o que acontece em Novo Hamburgo. Todas as escolas ditas particulares em Novo Hamburgo são escolas filantrópicas. São escolas que têm esse tipo de isenção e benefício fiscal em troca do número de vagas que disponibiliza para alunos que, normalmente, em questão de vulnerabilidade, que jamais teriam acesso a essas escolas de boa qualidade se não fosse essa oportunização da filantropia. Cópias da moção vão ser enviadas aos 81 senadores da República. 2 projetos foram votados em primeiro turno na semana passada: a revisão na composição do Conselho Municipal de Juventude e a alteração do símbolo para atendimento prioritário a idosos. As propostas retornam para plenário para apreciação em segundo turno na sessão desta segunda-feira. A seguir, balanço aponta mais de 700 milhões de arrecadação nos 8 primeiros meses de 2019. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil,
situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. O balanço financeiro do município apontou a arrecadação de 712 milhões nos primeiros 8 meses deste ano. O dado foi apresentado em audiência pública para a prestação de contas do Executivo do segundo quadrimestre de 2019. O encontro foi promovido pela Comissão de Competitividade, Economia, Finanças, Orçamento e Planejamento e atende à Lei de Responsabilidade Fiscal. Os detalhamentos contábeis de receita e aplicação de recursos entre janeiro e agosto de 2019 foram apresentados pela contadora Angelita Nazário, servidora da Secretaria Municipal da Fazenda. A receita estimada ela é sempre baseada conforme os últimos valores arrecadados, né, nos 3 últimos anos e considerando uma correção monetária, então, né, um índice de correção monetária, um índice de inflação, então, né, seria para que se chegue no valor da nova estimativa, então, da receita, né, sempre procurando que ela esteja o mais de acordo com a realidade possível, né. Os demonstrativos simplificados dos relatórios de execução orçamentária e gestão fiscal foram publicados nas páginas 36 e 38 da edição de 27 de setembro do Jornal NH. A Prefeitura garante que todas as informações, assim como maiores detalhamentos, podem ser encontrados no portal Transparência. A Câmara prestou homenagem à Escola de Educação Infantil Marina Márcia Pens Gabarino por seus 25 anos de atividades. A instituição, com sede no bairro Santo Afonso, atende mais de 280 crianças com idades entre 4 e 5 anos. O reconhecimento foi proposto pelo vereador enfermeiro Vilmar, que entregou um quadro comemorativo à diretora da escola, Patrícia Vargas. Estamos amadurecendo e fortalecendo a nossa identidade como escola de educação infantil. Ao longo dos anos, a escola foi se configurando, se reformulando e se apropriando dos desafios que fizeram parte deste crescimento. Iniciou o atendimento com 21 alunos e hoje atende 290 crianças. Muita história se fez neste período. Em nossa filosofia, entendemos como desafio diário garantir o compromisso com a infância na organização da vida cotidiana, alicerçada na participação democrática e na sustentabilidade. Acreditamos que estar na escola deva ser para a criança uma experiência de interação e convivência com o outro, brincando e dialogando em um ambiente social, que potencialize a autonomia e o desenvolvimento integral, respeitando o tempo de cada um. Um lugar de escuta, de mediação, de incentivo, investigação, descobertas, invenções e de convívio social. O Instituto Estadual Seno Frederico Ludwig também foi homenageado por completar 1/4 de século. A distinção ao CIEP de Canudos ocorreu por iniciativa da vereadora Tita e de Felipe Cumbrão. A escola possui mais de 1.000 alunos. O diretor do CIEP, José Silon Ferreira, agradeceu aos vereadores e frisou a necessidade de maior reconhecimento aos jovens e instituições dos locais mais periféricos. Venho nessa casa dizer que antes deles serem alunos da rede estadual, eles são cidadãos hamburguenses. Não é na troca de rede municipal para a rede estadual que eles deixam de ser cidadãos hamburguenses. E senti essa falta, presidente,
da rede aqui de Novo Hamburgo. Essa falta, quando eu falo da rede, é de toda a rede assistencial. São 1.100 alunos, 3 escolas, na verdade, uma escola de manhã, uma escola à tarde e uma escola à noite de jovens trabalhadores. Na minha pesquisa que eu fiz, e estou terminando o doutorado, eu dou voz à juventude. Por isso que eles se reconhecem comigo, mas eles não estão me reconhecendo. Eles estão reconhecendo as vozes que eles falam e na minha gestão, ou na gestão da minha equipe, a gente está colocando em prática. O problema não é o aluno com um celular em sala de aula. O problema não é as notas baixas do aluno. O problema é o mundo adulto. Eles me falaram. O problema é quando esses jovens, eles não são viabilizados e visibilizados na nossa sociedade. O problema é quando esses jovens ganham uma tarja de que são jovens que não querem nada com nada, ou porque só querem a droga, ou porque só querem as redes sociais. Quem criou essa sociedade para esses jovens? Somos nós. Veja os destaques das indicações e pedidos de providências dos vereadores. Pintura da faixa de segurança na rua Boa Saúde, na esquina com a rua José do Patrocínio, no bairro Primavera. Pintura da faixa de segurança na rua José do Patrocínio, na esquina com a rua Rosário do Sul, no bairro Primavera. Também colocação de placas de identificação na rua Christian Huber, na esquina com a rua Ibirubá, no bairro Vila Nova. Colocação de placas de identificação na Christian Huber, na esquina com a rua Oswaldo Bender, no bairro Vila Nova. Colocação de placas de identificação na Christian Huber, na esquina com a Poço de Caldas, também no bairro Vila Nova. Recolhimento de galhos na rua Luiz Oswaldo Bender, próximo ao 109. Colocação de placa de identificação na rua Oswaldo Bender, na esquina com a Fernando Vinck. Recolhimento de entulhos na rua Carlos Frederico Ludwig, próximo ao número 73, no bairro Vila Nova. Colocação de placas de identificação na Carlos Frederico Ludwig, na esquina com a rua José Manuel Martins. E colocação de placa de identificação na rua Santa Bárbara, na esquina com a rua José Manuel Martins, todos no bairro Vila Nova. Viabilidade de estudo de pintura de faixa de segurança na rua Guilherme Grosvenor, em frente ao número 641, ali onde passam as crianças das escolas municipais da Elvira Brandegrim, que vão para o morro ali, onde tem o acesso. Patrulhamento e colocações de brita na estrada, que dá acesso à prainha Vitor Mateus Teixeira, no bairro Santo Afonso. Ela é colocação de britas e patrulhamento. Concerto de infiltração no passeio público da rua Balduino Michel, em frente ao número 200, no bairro Rondônia. Podas de árvores pública na rua Silveira Martins, em frente ao número 121, no centro da cidade. Recolhimento de entulhos na rua Adolfo Lutz, esquina com a rua Aldo Daniele Locatelli, no bairro Canudos. A limpeza dos fundos da EMF Coronel Guilherme Geltzer Neto, a escola Coronel Guilherme Geltzer Neto, localizada a rua Guia Lopes, número 1541, no bairro Santo Afonso, o pedido de providências, número 3.907, estudo de viabilidade para a colocação de um quebra-molas na rua Arroio Grande, no bairro Jardim Mauá. Concerto de infiltração na calçada Avenida Otávio Oscar Bender, em frente ao número 1022, do bairro Canudos. Concerto de Boca de Lobo na rua Evaldo Luiz de Souza, em frente ao número 110, do bairro Canudos. Troca de lâmpada Silvio Gilberto Christian, próximo ao número 1386, do bairro Canudos. Concerto de infiltração gravíssima no bueiro, na rua Genebra, em frente ao número 97, no bairro Canudos. Recolhimento de galhos e entulhos na Adolfo Lutz, em frente ao número 521, no bairro Canudos. Concerto de infiltração de Boca de Lobo na Baldino Michel, em frente ao número 226, no bairro Rondônia. Recolhimento de galhos e entulhos na rua Verão Soares, ao lado do número 979, no bairro Canudos. Recolhimento de entulhos na rua Joaquim de Oliveira, em frente ao número 1445, no bairro Canudos. Recolhimento de entulhos na rua Campo Bom, em frente ao número 808, no bairro Canudos. Recolhimento de galhos e entulhos na rua América, esquina com a rua Londres, no bairro Canudos.
Recolhimento de entulhos diversos no Beco Andrada, na Vila Kipling, número 10, do bairro Canudos. Recolhimento de galhos na Rua Bom Princípio, frente ao número 630, no bairro Canudos. E, por último, troca de tampa de boca de lobo na Rua de Potiguara, em frente ao número 96, também no bairro Canudos. Recapeamento asfáltico na Rua Tupi, em frente ao número 833, no bairro Rio Branco. Estudo de viabilidade para aumentar a quantidade de vagas de estacionamento destinados aos deficientes físicos nas proximidades da Praça do Imigrante, no bairro Centro. Substituição de lâmpada queimada na Rua Nicolai Vasilescos, em frente ao número 159, no bairro Canudos. Remoção de entulhos depositados na Avenida Coronel Travassa, em frente ao número 1989, no bairro Rondônia. Reiteração do pedido de providência número 1958, de 2019, que solicita a colocação de um abrigo na parada de ônibus da Avenida Nações Unidas, em frente ao número 2446, no bairro Ideal. Isso também é uma necessidade da população, é todos os dias, é chuva, sol, vento, então é importante suprir essa demanda. Poda de árvore na Avenida 1º de Março, em frente ao número 1271, no bairro Pátria Nova. Conserto de buracos da Rua Ipiranga, em frente ao número 439, no bairro Rondônia. Capina e limpeza junto ao meio-fio, em toda a extensão da Rua Alberto Torres, no bairro Pátria Nova. E conserto de buracos na Rua Bento Gonçalves, em frente ao número 2490, no bairro Centro. Remoção de galhos depositados na Rua São João, em frente ao número 34, no bairro Guarani. E conserto de bueiro na Rua Alvício Luiz Klaser, em frente ao número 141, no bairro Ideal. Intimação do proprietário para que proceda a melhorias no passeio público na Rua Ícaro, em frente ao número 3120, no bairro Canudos. Reperfilamento asfáltico na Rua Graça Aranha, entre o número 223 e a Rua Taps, no bairro Ideal. Reperfilamento asfáltico na Rua Júpiter, do número 100 até a Estrada Presidente Lucena, no bairro Boa Saúde. Reperfilamento asfáltico da Rua José do Patrocínio e na Avenida Nações Unidas, no bairro Rio Branco. Reposição das placas que foram arrancadas do pórtico de entrada do bairro Lomba Grande. Foi construído um pórtico que está lá arrancado. E patrulhamento e colocação de britas na Rua da Prainha, que dá acesso à Prainha Vitor Mateus Teixeira. Recolhimento de entulho na Rua Ovídio, na esquina com a Rua Ícaro, no bairro Canudos. É um pedido. Eu tenho também um pedido que é uma operação tapa-buracos na Rua General Daltro Filho, próximo com a Rua Marquês de Souza, no bairro Hamburgo Velho. Pequenos reparos para auxiliar na manutenção do posto de saúde, dos 2 postos de saúde que tem ali na USF Kefas, e depois a gente vai estar encaminhando então a parte de médicos e funcionários, que também está bem complicado. Dos 2 banheiros que deveriam estar funcionando, apenas um deles está lá com a plaquinha masculino e feminino, então tem que colocar em ordem, fazer a manutenção de um dos 2 banheiros que não estão funcionando. Ontem, como era calor, o ar-condicionado estava ligado, a porta não fechava direito. Parte das telas estão com furos. Nós também estamos encaminhando que seja fechada e isolada a área da capela mortuária com o posto de saúde. Porque uma coisa é a capela mortuária, que é do lado, e outra coisa é o posto de saúde. Fica todo o mesmo espaço, né? Então, com a possibilidade, inclusive, de não entrar pela porta da frente e os funcionários não perceberem, não verem quem está entrando nas dependências do posto, e também ali fica uma área de estacionamento e área privativa dos funcionários. Então, precisa ser fechada. A área da capela mortuária tem que ser fechada, independente da área do posto de saúde. Hoje está tudo junto. Confira a agenda desta semana. Na sessão de segunda, dia 7, a presidente da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Novo Hamburgo, Lisandra Miller, fala sobre o método APAC e os trabalhos feitos pela entidade.
O convite é de Enio Brizola. Na sessão de quarta, dia 9, a secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Roberta Gomes de Oliveira, explica o processo de licitação do transporte público em Novo Hamburgo. O requerimento é de Patrícia Beck. Também na quarta, a professora Aline Faleiro e as alunas da turma 8A da MF Senador Salgado Filho apresentam o projeto Respeite a Sua Dor. O convite é de Nor Bueno. A agenda da Câmara está sujeita a alterações. A TV Câmara estreou novos programas no Dia Nacional do Vereador. O objetivo é aproximar ainda mais o Legislativo da população por meio da divulgação de serviços e de reportagens sobre assuntos de interesse da comunidade. Informações sobre vagas de empregos e estágios, cursos, seminários, palestras e ações beneficentes são apresentadas semanalmente no Oportunidades. O Tribuna Livre volta ao canal no Legislativo, abrindo espaço aos vereadores para falar sobre assuntos em pauta na imprensa local e outros discutidos nos cenários nacional e mundial. Reportagens sobre assuntos complexos envolvendo o meio ambiente, direitos humanos, sustentabilidade, entre outros, estão entre as pautas do cotidiano. Nos próximos dias, também reestreiam programas antigos com novos formatos, vinhetas e cenários, inclusive o Câmara Notícias. A programação pode ser acompanhada no YouTube, na TV Câmara NH e na página do Facebook. Acompanhe as notícias do Legislativo no portal.câmaranh.rs.gov.br ou nos demais canais de comunicação da Casa. O Câmara Notícias se encerra aqui. Obrigada pela sua audiência. Até mais.